O jardim secreto de almas gêmeas longe dos olhares curiosos do mundo, aninhado entre colinas suaves e campos floridos, ficava o convento de Santa Clara. Não era um lugar de sombras góticas ou segredos sussurrantes, mas um santuário de luz, com jardins repletos de rosas e a brisa que trazia o cheiro de lavanda. Eu, irmã Lúcia, cheguei lá com o coração cheio de ideais, mas sem saber que aquele lugar, que prometia a paz eterna, me traria uma revolução silenciosa na alma. Passávamos horas a trabalhar no jardim, trocando segredos e sonhos enquanto as abelhas zumbiam e o sol acariciava as nossas faces. Os nossos dedos, ao colher as flores, roçavam-se, e um arrepio percorria minha espinha. Começamos a procurar uma pela outra nos corredores, a esperar pelo momento de nos sentarmos juntas durante as refeições, a roubar sorrisos cúmplices durante as orações. O olhar curioso de outras noviças, que por vezes pareciam notar a forma como os nossos olhos se encontravam um pouco mais demoradamente. Um farol de luz moveu-se entre as árvores. Os nossos corações gelaram. Era a irmã Angelina, a fazer a sua ronda noturna. A irmã Angelina, com a sua sabedoria silenciosa, talvez tivesse entendido mais do que aparentava. Ou talvez, apenas talvez, o convento de Santa Clara, com os seus jardins floridos e brisas suaves, guardasse não só votos de fé, mas também os segredos mais ternos e humanos de corações que ousaram amar. E nós, no nosso pequeno jardim secreto, continuamos a colher as flores proibidas do nosso afeto, guardadas não apenas pelas paredes de pedra, mas pela compreensão tácita de um mundo que, por um instante, escolheu a compaixão em vez da condenação. A nossa história continuou a ser sussurrada apenas entre nós, como um segredo precioso que o vento carregava para as estrelas. Apertamos as mãos, o pânico a subir pela garganta. Estávamos prestes a ser descobertas, a nossa história de amor, quebrada e exposta ao mundo. O fim parecia iminente. Vivíamos numa corda bamba, entre a felicidade inebriante do nosso afeto e o abismo do escândalo. Era uma dança delicada, um magnetismo que nos puxava, ignorando todas as regras e os votos que tínhamos feito. Era o lar de jovens noviças, como eu, e de freiras mais velhas que sorriam com a sabedoria dos anos. A irmã Angelina estava ali, a poucos metros de nós, a sua lanterna apontada para o chão. Ela não nos olhava, estava a olhar para uma borboleta noturna que se debatia contra a luz. Sem dizer uma palavra, ela gentilmente afastou a borboleta para a escuridão do jardim e continuou o seu caminho, como se nunca nos tivesse visto ali. Lá, sob a luz prateada da lua ou os primeiros raios dourados do amanhecer, partilhávamos os nossos medos e as nossas esperanças. As consequências eram aterrorizantes: a exposição, a vergonha, a expulsão do único lar que conhecíamos. Como explicaríamos às nossas famílias, tão devotas, que o nosso caminho na fé nos levara a um amor que a sociedade e a igreja consideravam um pecado? O pensamento de desapontar aqueles que amávamos era um fardo pesado sobre os nossos jovens ombros. Os nossos sussurros eram a única coisa que quebrava o silêncio da noite. Segurávamos às mãos, um toque que era um refúgio, uma promessa. Era um amor que florescia em segredo, tão proibido quanto as maçãs que roubávamos do pomar para partilhar. E foi lá que conheci a irmã Sofia. Ela tinha os olhos mais brilhantes que já vi, curiosos e cheios de uma vivacidade que parecia acender qualquer ambiente. O seu riso era como o tilintar de pequenos sinos, e o seu entusiasmo pela vida era contagioso. Desde o primeiro olhar, senti uma conexão estranha, um calor que nunca antes tinha experimentado. Não era a fé que me acrava, mas algo mais humano. Nós éramos como irmãs de alma. O nosso lugar secreto era o antigo coreto abandonado nos fundos do pomar. Mas o medo estava sempre lá, espreitando nas sombras como um guardião invisível. O receio de sermos descobertas. Havia momentos de quase descoberta. A voz da Madre Superiora, Irmã Angelina, a ecoar nos corredores, fazendo-nos separar-nos rapidamente, os corações a bater descompassados. Uma noite, enquanto partilhávamos um pedaço de pão e palavras doces no nosso coreto, ouvimos passos. Fechamos os olhos, preparadas para a reprimenda, para a tristeza da separação.
Mas o som dos passos parou. Abrimos os olhos lentamente. Naquela noite, sob as estrelas cintilantes, percebemos que o amor, mesmo mais proibido, poderia encontrar os seus próprios caminhos. O jardim secreto de almas gêmeas, longe dos olhares curiosos do mundo, aninhado entre colinas suaves e campos floridos, ficava o convento de Santa Clara. Não era um lugar de sombras góticas ou segredos sussurrantes, mas um santuário de luz, com jardins repletos de rosas e a brisa que trazia o cheiro de lavanda. Eu, irmã Lúcia, cheguei lá com o coração cheio de ideais, mas sem saber que aquele lugar, que prometia a paz eterna, me traria uma revolução silenciosa na alma. Passávamos horas a trabalhar no jardim, trocando segredos e sonhos enquanto as abelhas zumbiam e o sol acariciava as nossas faces. Os nossos dedos, ao colher as flores, roçavam-se, e um arrepio percorria minha espinha. Começamos a procurar uma pela outra nos corredores, a esperar pelo momento de nos sentarmos juntas durante as refeições, a roubar sorrisos cúmplices durante as orações. O olhar curioso de outras noviças, que por vezes pareciam notar a forma como os nossos olhos se encontravam um pouco mais demoradamente. Um farol de luz moveu-se entre as árvores. Os nossos corações gelaram. Era a irmã Angelina, a fazer a sua ronda noturna. A irmã Angelina, com a sua sabedoria silenciosa, talvez tivesse entendido mais do que aparentava. Ou talvez, apenas talvez, o convento de Santa Clara, com os seus jardins floridos e brisas suaves, guardasse não só votos de fé, mas também os segredos mais ternos e humanos de corações que ousaram amar. E nós, no nosso pequeno jardim secreto, continuamos a colher as flores proibidas do nosso afeto, guardadas não apenas pelas paredes de pedra, mas pela compreensão tácita de um mundo que, por um instante, escolheu a compaixão em vez da condenação. A nossa história continuou a ser sussurrada apenas entre nós, como um segredo precioso que o vento carregava para as estrelas. Apertamos as mãos, o pânico a subir pela garganta. Estávamos prestes a ser descobertas, a nossa história de amor, quebrada e exposta ao mundo. O fim parecia iminente. Vivíamos numa corda bamba, entre a felicidade inebriante do nosso afeto e o abismo do escândalo. Era uma dança delicada, um magnetismo que nos puxava, ignorando todas as regras e os votos que tínhamos feito. Era o lar de jovens noviças, como eu, e de freiras mais velhas que sorriam com a sabedoria dos anos. A irmã Angelina estava ali, a poucos metros de nós, a sua lanterna apontada para o chão. Ela não nos olhava, estava a olhar para uma borboleta noturna que se debatia contra a luz. Sem dizer uma palavra, ela gentilmente afastou a borboleta para a escuridão do jardim e continuou o seu caminho, como se nunca nos tivesse visto ali. Lá, sob a luz prateada da lua ou os primeiros raios dourados do amanhecer, partilhávamos os nossos medos e as nossas esperanças. As consequências eram aterrorizantes: a exposição, a vergonha, a expulsão do único lar que conhecíamos. Como explicaríamos às nossas famílias, tão devotas, que o nosso caminho na fé nos levara a um amor que a sociedade e a igreja consideravam um pecado? O pensamento de desapontar aqueles que amávamos era um fardo pesado sobre os nossos jovens ombros. Os nossos sussurros eram a única coisa que quebrava o silêncio da noite. Segurávamos às mãos, um toque que era um refúgio, uma promessa. Era um amor que florescia em segredo, tão proibido quanto as maçãs que roubávamos do pomar para partilhar. E foi lá que conheci a irmã Sofia. Ela tinha os olhos mais brilhantes que já vi, curiosos e cheios de uma vivacidade que parecia acender qualquer ambiente. O seu riso era como o tilintar de pequenos sinos, e o seu entusiasmo pela vida era contagioso. Desde o primeiro olhar, senti uma conexão estranha, um calor que nunca antes tinha experimentado. Não era a fé que me acrava, mas algo mais humano. Nós éramos como irmãs de alma. O nosso lugar secreto era o antigo coreto abandonado nos fundos do pomar. Mas o medo estava sempre lá, espreitando nas sombras como um guardião invisível. O receio de sermos descobertas. Havia momentos de quase descoberta. A voz da Madre Superiora, Irmã Angelina, a ecoar nos corredores, fazendo-nos separar-nos rapidamente,
os corações a bater descompassados. Uma noite, enquanto partilhávamos um pedaço de pão e palavras doces no nosso coreto, ouvimos passos. Fechamos os olhos, preparadas para a reprimenda, para a tristeza da separação. Mas o som dos passos parou. Abrimos os olhos lentamente. Naquela noite, sob as estrelas cintilantes, percebemos que o amor, mesmo mais proibido, poderia encontrar os seus próprios caminhos.